Olá, meus irmãos, paz do Senhor, Jesus a todos. Sou o pastor Gildazo, Imperatriz do Maranhão, sou pastor da Assembleia de Deus. E esse aqui é o nosso canal, que tem como objetivo falar sobre batalha espiritual, princípios espirituais, libertação, interpretação de sonhos e outras coisas concernentes ao mundo espiritual, aprofundamento teológico, E hoje estou fazendo essa live aí para falar aos irmãos sobre princípios bíblicos. Estou com a Bíblia aqui, estava estudando um pouco aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre princípios espirituais, ou princípios bíblicos, ou princípios espirituais, que dá no mesmo, né? O mundo espiritual, queridos, ele é formado por diversas leis. O mundo espiritual ele tem muito mais leis e princípios do que o mundo físico. Nós sabemos que o mundo físico ele é gerido por leis, né? Para tudo existe lei, né? Tudo existe uma lei que regulamenta, né? Lei que regulamenta trabalho, lei que regulamenta o comprar e vender, lei que regulamenta tudo. Para tudo tem uma lei, tem códigos, código de postura, né? Lei federal, lei estadual, lei municipal, e daí sucessivamente, né? Lei orgânica do município, Constituição estadual, é uma série de leis, né? Que todas essas leis, nós sabemos que elas têm como base a Constituição Federal, né? A Carta Constitucional, a Constituição Federal, né? Com seus artigos, né? Então ela é a lei maior, a base, né? E o mundo espiritual também não é diferente. O mundo espiritual também tem suas normas, suas leis, seus princípios, que tem como base a Constituição do Criador. O Criador, quando ele constituiu o universo, né? O mundo espiritual e o mundo físico, que na verdade o mundo físico é uma extensão do mundo espiritual. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Nós, o mundo físico, aqui nós somos apenas uma extensão do mundo espiritual. Então nós somos regidos por leis físicas e leis espirituais, né? E quem prevalece nessas leis é as leis espirituais, né? A lei do Criador, né? Os princípios espirituais, né? Então quando nós pecamos só contra os homens, nós respondemos perante a lei dos homens. Quando nós pecamos perante a lei de Deus, os princípios espirituais, nós respondemos perante a lei de Deus, os princípios espirituais de Deus, né? A lei dos homens, nós podemos, às vezes, o ser humano pode até burlar, né? Pode até se sair, pode até dar um jogo de cintura e, de repente, até dobrar a lei. Até um ditado popular que as pessoas falavam, não sei se ainda fala isso, né? A lei brasileira, quando ela é pequena, a gente passa por cima, né? Quando ela é grande, a gente arrodeia, né? Então, advogados são peritos em burlar, né? Não só advogado, não. Pessoas, bandido, pessoas que trabalham com a lei, eles são especialistas, dão um jeito de manusear, manipular, desdobrar, né? Seria essa palavra, né? A lei, né? Só que a lei espiritual, ela é diferente. Você não consegue jamais burlar. Aqui no nossa lei aqui, brasileira, a lei terrena, você pode cometer um crime e ocultar. Está oculto, pronto, né? Mas a lei espiritual, você não consegue ocultar, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, né? Os olhos espirituais, eles estão não só de Deus, mas até os olhos do próprio capeta mesmo, ele tem essa capacidade de tá percebendo o que está acontecendo no território humano, no nosso mundo físico, né? Então praticamente impossível você burlar uma lei espiritual, né? Ultrapassar uma medida, um princípio espiritual e você não receber a paga, a devida punição por esse delito, por esse crime, né? Tá, então vamos lá. A Bíblia nos dá exemplo aqui da vida do homem, do rei Davi. Rei Davi, ele era um rei, era servo, ficou muito poderoso, era querido de Deus. A Bíblia descreve ele como homem segundo o coração de Deus, né?
E ele cresceu muito, terminou sendo o rei de Israel, um dos reis mais poderosos da história, o rei mais poderoso da história de Israel, né? Um dos reis mais poderosos do mundo, né? Só que a Bíblia diz que esse homem, rei Davi, chegou segundo o coração de Deus, ele cometeu um crime, né? Ele olhou para a esposa de um soldado, um guerreiro dele, né? Um servo dele que guerreava por ele, ao lado dele. E ele um dia viu aquela mulher, né? E a Bíblia diz que ele desejou aquela mulher, né? E ele mandou que chamasse ela, né? E ela veio atendendo o chamado do rei, claro, naquela época a palavra do rei ninguém podia ir contra, né? E ela veio e a Bíblia diz que ele deitou-se com ela, né? E quando ele deitou-se com ela, a Bíblia diz que ele começou a tramar a morte do homem, do servo dele chamado Urias, do esposo da mulher, para poder se apropriar da mulher para ele, né? E ele tramou, projetou a morte, né? E realmente o homem morreu. Ele mandou uma carta pro general do exército, de olha, pega o soldado Urias e coloca ele bem na frente da batalha, e quando a batalha estiver acirrada, vocês correm e deixam ele morrer para lá, sozinho, né? Ou seja, ele arquitetou, e o comandante, obedecendo também a palavra do rei, fez conforme a palavra dele, e o soldado Urias morreu. Quando o soldado morreu, ele se apossou, casou com a mulher de Urias, né? Até aí tudo bem, casou, fizeram aquela festa, né, maravilhosa e tudo. Até aí ninguém desconfiou de nada. Aos olhos humanos ele não tinha cometido nenhum tipo de crime, né? Não tinha, a mulher ficou viúva e ele casou com a viúva, né? Amparou a viúva, né? Aos olhos da humanidade, aos olhos da lei terrena dos homens, né? Só que perante a lei de Deus, ele ultrapassou, ele cometeu vários crimes, né? Primeiro o adultério, um princípio bíblico, não adulterarás, né? Depois ele projetou a morte, que é o mesmo que ter matado, né? Ele projetou a morte do seu amigo, do companheiro de um homem justo, um homem inocente, né? Então é outro princípio bíblico, não matarás, outro princípio bíblico, ele burlou, né? Então, para os homens ele não respondeu nada. Para os homens, Davi ainda continuava sendo o cara, o homem, né, abençoado, o grande rei, tudo. Só que para Deus, o princípio lá, ele já tinha burlado, ele burlou o princípio. E Deus, o princípio espiritual, né, o Deus que é justiceiro, que é o justo juiz, não deixou isso barato. A Bíblia diz que mandou um profeta ir lá, o profeta Natan, chegou lá, o profeta Natan disse, rei, meu senhor, eu vim aqui trazer uma denúncia para o senhor. Pode falar, profeta. Olha, tinha um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha, que criou aquela ovelhinha com todo carinho, que ela dormia no regaço dele, né? Só tinha aquela ovelhinha. E aí um homem rico tinha muitas, né? Que naquele tempo um rei podia ter várias mulheres, e Davi tinha várias mulheres, né? Que tinha muitas ovelhas, aquele homem rico. Mas aquele homem, um dia ele resolveu matar uma ovelha para comer, para oferecer para um amigo, mas ele não quis matar das deles. Ele resolveu ir até lá, né? E tomou a ovelha, matou e tomou a ovelha daquele pobre homem que só tinha uma ovelhinha. Né? De que você acha que deve fazer com esse homem, Davi? E Davi se irou. A Bíblia diz que Davi ficou irado, zangado, e disse, olha, esse homem é digno de morte, tem que morrer esse homem. E aí o profeta diz, rapaz, pois esse homem é você, né? Olha o que diz o Senhor para você, né? Aí começou a jogar na cara dele, olha, tu pegou a mulher do homem, né, do teu amigo, do teu soldado, tu projetou a morte dele, né? E agora por conta disso, olha o que está dizendo aqui, por conta disso, né? Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, está no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, né? A Urias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher. Olha aí, perante a lei dos homens ele não tinha feito nada, só que perante a lei de Deus, aos olhos de Deus ele tinha cometido crime, né? Não passou impune perante a lei espiritual, né? E aí ele mataste a espada. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa.
né? Então, por ele ter quebrado esse princípio, veio para ele a sentença, não a sentença de homens, mas veio uma sentença espiritual, que é muito pior do que a sentença humana, né? Porque a sentença humana, você paga um advogado, suborna um juiz, uma coisa, quem tem dinheiro consegue se sair, né? Tem negócio de indulto de Natal, não sei o quê, né? Consegue se sair, né? Mas a lei de Deus não consegue. Não adianta, a punição ela vem, né? Ela é certeira. A punição de Deus, ela vem sobre aquele que transgride os princípios espirituais, né? Então, o rei, o profeta, continuou proferindo algumas sentenças, algumas consequências. Não é que Deus queria punir Davi, mas é porque no mundo espiritual você transgrediu, recebe punição. Ninguém consegue se isentar da punição, né? Então vamos lá. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás, né? Ou seja, outro princípio interessante que tem aqui, que é no livro de 2 Samuel, né, capítulo 12, versículo 13. Olha interessante aqui, né? Por isso que é interessante o mundo espiritual, né? Entender sobre o mundo espiritual. Natã disse: olha, o Senhor, ele fez transpassar o pecado de ti, tu não morrerás. Ou seja, Davi era digno de morte, porque Davi, a lei do Senhor, né? Aquele que com ferro fere, com ferro é ferido. Aquele que matar também morrerás. Princípios espirituais, né? Então, só que desse pecado, Davi, Deus, ele fez passar de Davi, ou seja, Deus, ele perdoou Davi, né? Existe uma lei na Constituição Federal, todos os países têm, chamado lei do indulto presidencial. Ou seja, a maior autoridade de um país, ele pode perdoar um crime de um preso, né? Então Deus, como ele sendo a maior autoridade do mundo espiritual, ele tem o poder de perdoar alguém de um crime, né? Ele perdoou Davi não ia morrer, só que a consequência Davi ia colher, amém? Então aquele que era digno de morte, Deus disse: não, tu não vai morrer, né? Davi perdoou, né, essa sentença de morte. Davi perdoou esse crime, o Senhor perdoou de Davi, né? Só que porém as outras consequências do mundo espiritual ele ia ter que colher, amém? Então bem aqui está dizendo, todavia porquanto, né, com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, né? Ou seja, o pior, irmãos, da quebra do princípio espiritual não é nem que Deus vá te punir, né? Não é nem questão de Deus, pecou, eu vou te punir, não. É por causa, o próprio mundo espiritual, deixa a Bíblia aqui, o próprio mundo espiritual, ele tem seus cobradores, amém? Às vezes não é nem, né? Porque quando você comete um crime, não só Deus fica sabendo no mundo espiritual, mas o próprio mundo espiritual fica sabendo, os demônios ficam sabendo, Satanás fica sabendo, mesmo que nenhum homem da terra saiba, né? Sou pregador, sou crente, sou isso, estou em adultério. Está em adultério, né? Então, ninguém está sabendo, você faz escondido, né? Mas o mundo espiritual está sabendo, Satanás está jogando na cara, falando inclusive para Deus: Senhor, está lá, pregando, é crente, né? Serva do Senhor, né? Mulher de Deus, em oração, mas olha o que ela está fazendo lá, né? Então ela está quebrando o princípio espiritual. Isso vai o quê? Isso vai ocasionar o quê? Os inimigos de Deus vão ter como ficar, né, te acusando perante o Senhor da quebra desse princípio. Então isso vai impedir o quê? Impedir que Deus responda às tuas orações. Você vai orar, você vai chorar, você vai ajoelhar, os seus joelhos vão ficar encaliçados, vai jejuar, que vai ficar magrinho, sequinho, e Deus não vai poder, Deus não vai atender as tuas orações, porque você está quebrando, ou quebrou princípios bíblicos e não se arrependeu, né? Então, o princípio bíblico é importante, né? Pastor, como é que eu faço? Primeiramente, lendo a Bíblia, buscando em Deus, né? Tem pessoas aí que não gostam de culto de ensino, né? Mas o crente, o cristão, ele tem que conhecer os princípios bíblicos, né?
Por que eu não prospero? Por que eu oro e não acontece nada na minha vida? Por que minha vida melhora? Por que Satanás está operando na minha vida, na minha casa, na minha vida financeira, no meu dinheiro, na minha vida conjugal, né? Porque certamente existe uma quebra aí de princípios bíblicos que nós precisamos conhecer. Você precisa conhecer esses princípios bíblicos, amém? Ah, mas Jesus, o sangue de Cristo liberta de todo pecado. Liberta, perdoa, você não vai morrer, né? Quando você aceita Jesus, os seus pecados foram, né, perdoados. Você não vai morrer, né? Você não vai ser jogado no inferno. Mas a consequência do pecado consciente, você vai ter que colher. Amém? A consequência do pecado, você vai ter que responder por ela, quando você quebra um princípio bíblico de forma consciente, amém? Então, que nós sejamos aí sábios nessa área, não vamos evitar estar quebrando os princípios bíblicos, né? Pecou, se arrependa, peça perdão a Deus, que Deus é fiel e justo para te perdoar, amém? Eu vou orar por você. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, meu Deus, eu abençoo agora, Senhor, eu te apresento cada vida, meu Deus, que está, Senhor Deus, participando dessa live, juntamente conosco, ouvindo, meu Deus, a tua mensagem. Meu Deus, que nós tenhamos sabedoria, que essa pessoa tenha sabedoria agora, aonde ela estiver, Senhor, para aprender a guardar os teus princípios bíblicos, meu Deus, para não pecar contra ti. Meu Deus, que essa pessoa tenha humildade para pedir perdão. Meu Deus, que as orações dela venham a ser ouvidas, meu Deus, diante de ti. E se tiver cometido pecado, meu Deus, perdoa agora. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu abençoo essa pessoa, meu Pai, com sabedoria. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo, né? Então, querido, fica aí essa lição de hoje, né? Fica na paz. Compartilha esse vídeo com alguém, viu? A gente vai estar lançando mais vídeos aí. Se inscreva no nosso canal, digite aí, aperte o sininho aí para você ser notificado sobre outros vídeos interessantes que a gente vai estar lançando aí, amém? Sou pastor da Assembleia de Deus do Seta, Congregação Vida Abundante, ali na Avenida Itaipu, né? Na Avenida Itaipu, ali na Parque Santa Lúcia, amém? Deixe seu comentário aí, o que achou do vídeo, tirando alguma dúvida. Pastor, eu sonhei com isso, eu queria aprender sobre isso, queria que o senhor falasse sobre isso no próximo vídeo. Nós vamos estar respondendo aí e atendendo, amém? A paz do Senhor a todos.